Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tomboli da equipe Sharks FAC 9199 e nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre o controle de P&D, que mais pra frente vai virar o conceito de P&D. Bom, primeiro eu listei três perguntas, três problemas iniciais que normalmente as equipes respondem sim. Os problemas são: você já programou um robô e ele foi impreciso? Tem também se o seu robô já foi inconstante e se você gostaria de achar um método que resolvesse esses problemas. Bom, para isso nós temos o controle P&D. Ele deixa o seu robô menos impreciso, menos inconstante e ele deixa tudo mais fluido, mais preciso e constante, como eu falei anteriormente. Mas, bom, vamos lá. O que é o controle P&D? Bom, o controle P&D ele é um sistema que a gente pode aplicar em diversos conceitos no nosso robô, como por exemplo para mover o motor, para fazer ele andar reto, para ele virar, tudo mais. E ele sempre busca atingir um set point. Set point a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas ele é o nosso objetivo. Por exemplo, vamos supor que eu quero virar o nosso robô 90 graus. Então, o nosso set point é de 90 graus. E ele faz tudo isso de forma precisa e rápida. Ele é aplicado em diversas situações e em todas elas ele sempre funciona. Aqui tem um exemplo que tem um nosso robô de uma temporada passada que com o proporcional ele vira retinho aqui, ó, virou 90 graus perfeitamente. Agora, dando outro exemplo, sem o proporcional, ele acaba virando até demais, ou ele pode virar até de menos, tudo isso. Ó. E isso aqui, no controle PID, nós chamamos de erro. Então, o controle PID, a gente aplica, é um conceito matemático, a gente tem que fazer poucas contas, só vai envolver multiplicação, adição e essas operações básicas, e com ele a gente consegue fazer nosso robô virar de forma mais precisa. Bom, aqui a gente pega esse ângulo, quando a gente vai botar, por exemplo, o nosso robô virar, a gente sempre vai ter um erro. Nesse caso aqui, o nosso erro era de 45 graus. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso erro. Lá no Spike Frame, a gente vai definir. Nosso erro vai ser o nosso set point menos o valor atual. Ou seja, se aqui é o meu zero e eu quero chegar no 90 e eu boto meu robô para virar, mas ele não chegou no 90, eu cheguei, por exemplo, no 100, o meu erro vai ser de quantos? O meu erro vai ser de 10. Ou seja, eu passei 10. Então ele vai pegar o. Ele passou 10, ele vai pegar o nosso set point, que no caso era 90, vai subtrair do valor atual, que no caso seria 100, isso vai nos dar menos 10, ou seja, ele tem que virar menos 10. No caso aqui, ele tinha virado 45 a mais, então fica 90 menos 135, então nosso erro é menos 45. E para isso, o nosso controle proporcional vai fazer o quê? Se a correção, se o nosso erro for muito alto, se o nosso erro for muito alto, a nossa correção vai ser alta. Se o nosso erro for muito baixo, a nossa correção vai ser baixa. Explicando um pouco melhor, a gente pega o nosso erro enquanto o nosso robô está girando, a gente aplica uma correção para que ele não tenha erros no final e deixe mais rápido. Ele aplica essa correção e no final nós temos um valor. Esse valor é aplicado nos motores e os motores vão obedecendo até chegar no objetivo. Para isso a gente tem a parte do erro, que eu falei para vocês, erro é igual a 7 pontos menos o valor atual. Aí depois a gente tem o proporcional. Ele vai pegar um valor, vai pegar o KP, guarda esse nome, e vai multiplicar por esse erro. Ou seja, vamos supor que eu tenho um erro muito alto, um erro de 200, uma coisa absurda. O KP vale 1. Se o KP valer 1 e for 200, então o erro vai ser muito alto. Agora vamos supor que o erro seja de 10, já é um valor bem menor, vai ser 1 vezes 10. Então, nossa correção vai ser 10. Então, esse KP, ele faz com que a nossa correção seja proporcional ao nosso erro. Aqui, ó. O KP, não significa constante proporcional. O K de constante e o P de proporcional. Ele é uma incógnita, ou seja, ele tem um valor correto dentro da nossa programação, só que a gente não sabe esse valor. A gente tem que fazer teste para descobrir esse valor. Tem métodos para descobrir esse valor. Nossa equipe já desenvolveu um método autoral nosso, mas tem outros como o de Ziegler Nichols. E se você pesquisar, vai ter diversos métodos. Tem muito jeito de você achar o cada vez de forma correta. Só que, claro, não tem uma fórmula, uma conta que você faz.
Sempre vai ser através de testes e testes. Mas bom, vamos ver lá no Spec Frame como é que a gente aplica isso. Só vou mudar a tela aqui. Aqui. E bom, tá aqui. Só vou encaixar melhor a tela. Estamos bem aqui. A gente vai abrir um novo arquivo. A gente pode clicar em novo projeto. Vamos dar um nome. Um Blocos. A gente vai colocar o nome de controle proporcional. Aqui, bem aqui. Aqui, vamos ver como é que tá na apresentação lá. A gente primeiro, a gente vai ter que iniciar o nosso programa e vamos ter que zerar o nosso erro. Então vamos zerar o erro. Vamos criar as variáveis erro, a variável correção, a variável proporcional, a variável kp e por enquanto vamos usar só eles. Bom, vamos fazer um controle proporcional apenas para virar. Mas você, claro que você pode usar para andar, para fazer diversas coisas também. Primeiro, a gente precisa definir o nosso ponto zero. Ou seja, falar que o nosso robô está sendo apontado para a direção zero. Então a gente coloca definir o ângulo da guinada como zero. Depois, a gente pode só colocar aqui. Vamos definir tudo como zero. A correção, o erro, o KP e o proporcional. Depois disso, nós vamos colocar um até que. Aqui. Ou seja, enquanto a minha guinada não tiver correspondendo com o ângulo que eu quero, então ele vai continuar fazendo. Então, até que vou usar o breaking ou seja, vai ser maior ou igual. Eu vou fazer primeiro só para virar para a direita. Eu vou pegar aqui a guinada. Então aqui, ó. Até que a minha guinada atual não seja 90 ou seja maior que 90, ele vai continuar fazendo o que vai estar aqui dentro. Depois dele fazer o que vai estar aqui dentro, ele vai ter que parar de mover. Então tá aqui. O que ele vai ter que fazer quando ele estiver aqui? A gente vai sempre aqui calcular o nosso erro. Eu só vou criar uma variável chamada setPoint. Tá? SetPoint. Vem aqui. Então aqui, ó, setPoint. Eu vou colocar até que a nossa guiana não seja maior ou igual que o nosso setPoint. Então, ele vai calcular o nosso erro. O nosso erro, como a gente viu lá nos slides, vai ser igual ao nosso set point. O nosso erro vai ser igual ao nosso set point menos o valor atual. O valor atual, no caso, seria a guinada. Então, a gente vai dar um duplicar aqui. Guinada. Esse aqui é o nosso erro. Já a correção vai ser o erro vezes o KP, que é um valor, uma incógnita. Então, aqui é o KP vezes o erro. Isso aqui, se você quiser colocar para se entender melhor, você pode colocar primeiro que é proporcional é igual a KP vezes erro. E depois colocar que a correção é proporcional. Só que se A é igual a B e B é igual a C, então A vai ser igual a C. Isso aí é um princípio matemático, inclusive. Então, você pode colocar assim, mas não tem problema colocar do outro jeito que vai dar igual, vai dar certo igual. Então, agora a gente coloca aqui e vai colocar para o nosso motor girar com mais ou menos a velocidade. A gente coloca mais primeiro, coloca menos a velocidade aqui. Aqui a gente vai colocar algum valor base. Assim, ó. 10 e 10. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui primeiro. Primeiro a gente define nossa guinada como zero. Depois a gente altera tudo para zero. Mas aqui a gente coloca, sei lá, o KP como 0,5. O proporcional a gente não mexe. O set point vamos supor que é 90 graus que eu quero. Então tá bem aqui. Então, até que a minha guinada, o meu giroscópio não seja maior ou igual que o meu set point, o valor que eu quero alcançar, então ele vai repetir esse loop aqui.
Então ele vai pegar o meu erro e vai calcular qual que é o erro da minha guinada atual em relação ao nosso objetivo. Então ele vai pegar o set point menos a guinada atual. Depois disso ele vai pegar esse erro e vai multiplicar o KP. Ou seja, a velocidade dos nossos motores sempre vai estar de forma proporcional ao erro. Então se o erro for gigantesco, então a minha velocidade vai ser muito alta. Agora quando eu tiver, por exemplo aqui ó, se o erro for muito grande, a minha velocidade vai ser muito alta. Só que quanto mais perto eu vou ficando, mais lento eu vou ficando. Então ele começa rápido e vai diminuindo a velocidade para ficar suave até chegar. Chegou, ele parou. Então, ó, vum, e parou. Ele começa rápido, depois é lento. Isso que o KP faz. Ele sempre deixa o erro, a velocidade dos nossos motores proporcional ao nosso erro. Então tá aqui, a telecorreção para proporcional, tá tudo certo. Só que aqui a gente tem que colocar esse motor aqui gira 10, esse aqui gira 10. Se fazer isso só, ele vai andar reto. A gente tem que colocar 10 mais a correção e aqui 10 menos a correção. Então ele vai fazer isso aqui, ó. E ele vai girar para direita. Agora, se a gente quiser complicar um pouco mais as coisas, deixar melhor, a gente pode criar um bloco e colocar aqui virar por tantos graus. Perdão. Virar por graus com o KP de que veio com KP e uma velocidade base em velocidade por cento. Então tá aqui. Aí agora a gente pega isso aqui, a gente joga pra cá. Vamos esquecer o quando iniciar o programa agora. Vamos deletar ele. Agora, onde está o set point, a gente vai colocar o graus, ou seja, o tanto que a gente quer virar. KP a gente substitui por um KP e a velocidade a gente substitui aqui. Então aqui, ó, eu posso só, eu vou deixar esse aqui de lado. Eu posso pegar o quando o programa iniciar e pegar um bloco. Aí se eu posso colocar, se ele vira por 90 graus primeiro com KP de 0.8 e uma velocidade base de 50. Então ele vai fazer tudo isso. Só que vai dar um problema aqui se a gente for tentar fazer um valor negativo. Porque aqui, ó, ele tá com mais correção e aqui menos correção. Velocidade mais correção, velocidade menos correção. Ele vai virar para a direita. Como eu não quero isso, então eu vou colocar um se e um se não. Então, eu vou colocar isso aqui e vou duplicar isso aqui, ó. Vai ficar um pouco grande o código. Aí a gente vai colocar um. Se o meu ângulo for maior que zero, então ele vai ser para a direita, vai ser positivo. Agora, se for menor que zero, vai ser negativo. Ou seja, vai ser para a minha esquerda. Então, se a quantidade de graus que eu quero virar for maior que zero, então ele vai fazer o que a gente tinha feito, que é só para a direita. Se não, vai ser para a esquerda, que é todo esse bloco aqui. Só que aqui, ó, a gente só precisa inverter esses dois aqui, ó. Daí ele muda a direção. E aqui, no caso, não pode ser maior que. A gente vai ter que colocar menor que. Porque se eu estou no ângulo zero e eu quero ir para o menos 40, eu não vou parar no zero. Eu quero chegar até o 40. Então, quanto na casa dos negativos, quanto mais para a esquerda do zero, menor é o número. Então eu tenho que trocar esse sinal aqui. Então tá aqui, ó. Eu posso até tirar esse aqui, ó. Parar mover e colocar aqui embaixo. E aqui eu jogo bem aqui. Fica um pouco grande o código, mas agora ele vira perfeitamente usando o controle PID. A gente pode colocar quando o programa iniciar e colocar para virar. Agora a gente pode vir em movimento, a gente pode colocar ele para andar, como a gente viu em aulas anteriores. Depois virar de novo e tudo isso vai dar certo. Vocês podem testar com o robô, vai dar tudo perfeitamente certo. E bom, foi essa a aula da introdução ao controle PID, que no caso foi com um controle proporcional primeiro. Depois vamos ter a aula com controle proporcional mais derivativo. No controle PID tem três valores. Tem o proporcional, o integral e o derivativo. A gente vê o proporcional. O proporcional ele faz isso de deixar a nossa velocidade do nosso motor sempre é, proporcional
como o próprio nome diz, ao nosso erro. Se o erro for muito alto, nosso motor vai girar muito rapidão. Agora, se nosso erro for bem pequenininho, nosso motor vai girar bem pouquinho. Tudo isso é para chegar no objetivo. Se o nosso erro não for, zero, não for nada, for zero, então a nossa correção vai ser de quantos? A velocidade do motor vai ser zero. Então é isso que o controle proporcional é. Só que já adiantando um pouco para vocês, existe o integral e o derivativo. O integral, ele, enquanto ele está se corrigindo, às vezes ele pode deixar uns pequenos erros que ele não corrigiu. Ou seja, na cabeça dele ele acha que corrigiu 10, mas na verdade ele corrigiu 8 e faltou mais 2 graus para ele corrigir. Então o integral ele vai pegando todos esses valores que ele deixou de corrigir, vai juntando e depois aí dá no final. Ah, você esqueceu de corrigir isso aqui. Aí ele vai lá e corrige. Já o derivativo, ele deixa para tornar as coisas muito mais suaves e é, não ter quebradinha assim. Ó. Então, o robô ele vira de forma suave e chega no objetivo. Não fica zoom, depois acelera, depois aumenta. O proporcional serve para fazer isso que a gente acabou de explicar. O integral é, para corrigir erros não corrigidos e o derivativo serve apenas para não só apenas, mas a principal função dele é deixar as coisas muito mais suaves. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem entrar em contato. Eu vou deixar o código aqui, se vocês quiserem tirar um print. Eu posso disponibilizar para vocês também. Vou deixar aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa aula. Só vou colocar um pouco mais claro porque minha câmera tampa. Tá bem aqui, ó. Então, muito obrigado e até a próxima.